Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E o que é insuficiência cardíaca? Bem, a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica que ocorre quando o coração não consegue bombear sangue em quantidade suficiente para suprir as necessidades do corpo, ou quando necessita de pressões muito altas para conseguir. O baixo débito pode ter como consequência a fadiga, tontura e dispneia agravadas pelo exercício físico. As altas pressões de enchimento podem causar congestão em diversos órgãos e sistemas. A patologia da insuficiência cardíaca envolve o próprio coração, a vasculatura, os rins e o sistema neurohumoral, e cada um deles é um potencial alvo terapêutico. A pressão nos barorreceptores desencadeia sinais que ativam o sistema nervoso simpático e a liberação de vasopressina. O simpático, junto com a angiotensina 2, causam vasoconstrição renal e periférica, além de estimular a liberação de aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio e a resistência vascular periférica, aumentando assim os níveis pressóricos. A terapêutica da insuficiência cardíaca busca justamente inibir mecanismos, bloqueando o sistema neural e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, visando melhorar os sintomas da síndrome em longo prazo. A insuficiência cardíaca pode ser dividida em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, com disfunção sistólica, ou insuficiência com fração de ejeção preservada, sendo assim uma disfunção diastólica. Agora, vamos falar um pouco sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Para classificar a fração de ejeção, usamos esses parâmetros que vão nos guiar no momento de decidir o tratamento farmacológico. Além disso, consideramos a fração de ejeção reduzida quando ela for inferior ou igual a 40%. O diagnóstico de insuficiência cardíaca segue esse fluxograma, nos auxiliando então para o que pretendemos abordar como sinais e sintomas da doença, dosagem de BNP e ecocardiograma, em conjunto com uma fração de ejeção inferior a 40%. Dito isso, podemos começar a falar sobre o tratamento farmacológico dessa doença. Há medicamentos que são usados para a melhora dos sintomas congestivos pulmonares e periféricos, como os diuréticos de alça e os digitálicos. E há também aqueles que são usados para a melhora dos sintomas e para o aumento da sobrevida do paciente. As terapias incluem os inibidores da enzima conversora da angiotensina, ECA, os bloqueadores do receptor da angiotensina, BRA, os antagonistas da neprilisina, ARNI, os beta-bloqueadores, os antagonistas dos mineraloreceptores, AMR, e os inibidores dos SGLT2. Sendo que a terapia quádrupla recebe destaque no tratamento. Agora vamos falar um pouco sobre alguns desses medicamentos. Começando pelos inibidores da enzima conversora de angiotensina, também conhecidos por ECA, como o captopril ou enalapril. Eles bloqueiam a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, interrompendo a ação de vasoconstrição periférica da angiotensina 2 e a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, impedindo assim um aumento da volemia e da pressão arterial. Já os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2 ou BRA são indicados para pacientes com intolerância aos ECAs, ou que apresentam tosse seca após utilização de captopril ou enalapril. Os BRAs, como a losartana, bloqueiam as ações da angiotensina 2. Ao bloquear o efeito da angiotensina 2, os BRA provocam o relaxamento dos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial. Isto significa que o coração não tem que se esforçar tanto para empurrar o sangue pelo corpo. Antagonistas da neprilisina, ARNI. A neprilisina é uma enzima envolvida na degradação de peptídeos natriuréticos, envolvidos na eliminação de sódio. Ao inibir a degradação desses peptídeos, os antagonistas de neprilisina reduzem a retenção de sódio, a pressão arterial e o remodelamento cardíaco. O uso desses medicamentos resultou em melhor sobrevida em relação aos inibidores da ECA ou BRAs, isoladamente em pessoas com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. A imagem mostra o exemplo da ação de um antagonista de neprilisina, o sacubitril, e um bloqueador de receptor de angiotensina, o valsartana. Já os beta-bloqueadores, como o bisoprolol ou nebivolol, provocam a redução do antagonismo da atividade simpática. Podem ser administrados em associação com ECA ou BRA. Eles ajudam a inibir o componente neural do mecanismo compensatório neurohumoral, que foi revisado no começo deste vídeo. Antagonistas dos mineraloreceptores, AMR. A aldosterona é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que faz com que os rins retenham sal e água. Os antagonistas desse hormônio bloqueiam diretamente os efeitos da aldosterona, ajudando a controlar a retenção de líquido e a reduzir a pressão arterial. O uso desses medicamentos, como a espironolactona, foi associado à redução na mortalidade, além de reduzirem a hospitalização. Inibidores dos SGLT2. Os inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2, SGLT2, inibem a reabsorção da glicose no túbulo contorcido proximal, resultando em glicosúria e redução dos níveis glicêmicos. Além disso, esses medicamentos também diminuem o risco cardiovascular, melhorando a tensão parietal do ventrículo esquerdo, o que beneficia os pacientes com IC. Alguns exemplos de ISGLT2 são canagliflozina e a dapagliflozina.
hidralazina e nitrato. Para pacientes que não podem usar ou não respondem ao IECA ou ao BRA, podem se beneficiar do uso de vasodilatadores, como a hidralazina e o nitrato. Existem diversos outros medicamentos para o tratamento da insuficiência cardíaca, e a terapêutica adequada é escolhida pelo médico de forma individualizada para cada paciente, de acordo com seus sinais, sintomas e estadiamento da patologia. É importante também que os pacientes com insuficiência cardíaca tomem seus medicamentos regularmente, já que a adesão terapêutica é um dos pilares do tratamento efetivo.